consulta de hoje, o Sibila da Antevisão irá nos mostrar as tendências do Brasil em relação aos desafios apresentados pela pandemia do coronavírus. Para isso, escolhi como carta-tema, a carta Canhão e Bandeira, que representa questões sobre determinadas situações em tempos de crise, se levando em consideração um tempo pré-determinado, neste caso até o final deste ano de 2020. O método que será utilizado se chama Guerra e Paz. Ele faz a leitura do desenvolvimento inicial de dada situação, no passado. Permite a sua análise no presente, mostrando seus efeitos, mostrando como o fato está sendo conduzido. Para um futuro próximo, você verá a tendência da situação e a sua evolução pelos próximos dias, até dezembro de 2020. E, por fim, o método ainda permitirá que se observe o resultado, a que chegará a questão em análise, após o seu desenvolvimento dentro do tempo em leitura. Vamos à consulta. Carrinho de bebê foi a carta puxada para análise da situação no passado. Ela denota início, desenvolvimento e avanço de algo importante. Indica que o contágio de pessoas da população pelo coronavírus no Brasil, a partir de março de 2020, foi tratado sem seriedade pelas lideranças de saúde pública. Os desafios em relação à contenção do vírus deixaram as autoridades, em todo o mundo, engatinhando em busca de uma solução. Isso também fez com que as pessoas se comportassem, frente ao contágio, desobedecendo, como crianças, as orientações dos órgãos de saúde locais e internacionais, aumentando, no dia a dia, o número de pessoas contaminadas. A carta puxada, revelando a situação atual do coronavírus no Brasil, foi a ouro sob o colchão. Esta carta denota acumulação, aglomeração, estabilidade, isolamento, falta de generosidade e de empatia, e também omissão e acúmulo de riquezas às escondidas. Hoje, no país, se observa o retorno da aglomeração de pessoas nas ruas, que colocam em risco a segurança e bem-estar dos outros, além de entes queridos. Há, de certo modo, investimentos públicos para o combate à pandemia, principalmente em alguns poucos estados, porém o cenário de platô de mais de 1.000 óbitos diários se mantém estável, embora haja uma queda no número de óbitos nas regiões Norte e Nordeste. Porém, a carta também revela que há uma subnotificação dos dados sobre infectados e óbitos. Prevalece também uma incerteza e certa omissão, tanto sobre a gestão, quanto sobre o controle da pandemia do coronavírus no Brasil por órgãos do governo. A carta Triângulo aponta a situação do coronavírus no Brasil em um futuro próximo. Ela denota, além das relações triangulares e os escândalos, momentos de incerteza, insegurança e de ameaças que vêm e vão, em ciclos contínuos, causando desestabilidade e expondo os envolvidos, em dada situação, ao perigo. Por volta de setembro e outubro, a continuidade de ameaça do vírus será uma realidade vivenciada e estudada, chamando a atenção para a necessidade de medidas duras de isolamento. O cenário será ainda de instabilidade, com a taxa de infecção por Covid-19 ainda significativa nas diversas regiões do país. O Brasil estará bastante presente na mídia internacional, devido à insegurança que representa no combate à pandemia, e por conta dos possíveis escândalos que virão à tona, devido ao mau investimento e desvios dos recursos públicos para o controle da doença. Pessoas públicas deverão ser expostas, fazendo mau uso dos recursos públicos destinados à saúde da população e ao controle do contágio por coronavírus. A carta Poção do Amor surgiu na casa que retrata o resultado da questão após o seu desenvolvimento, em dado período. Esta carta denota uma situação de engano e de autoengano, de quem olha para a realidade de modo distorcido, não querendo encará-la do modo de como ela é de fato. Sendo assim, até o final deste ano, teremos no Brasil indivíduos que continuarão negando as suas tragédias diárias, em uma luta para se distanciarem cada vez mais da realidade caótica e das perdas de pessoas, amigos e entes queridos, impostas pela pandemia. Assim como os governantes continuarão vendendo a ilusão e enganando a população com o falso discurso de que tudo deverá entrar na devida normalidade, ou de que tudo ficará bem na economia, se os trabalhadores continuarem mantendo a produtividade nas empresas, no comércio e nos serviços. Até o final de 2020, ainda não teremos controlado os efeitos, no Brasil, do contágio por coronavírus.
É importante destacar que quando analisamos a carta do presente, ouro sob o colchão, com a do futuro próximo, triângulo, temos uma combinação de cartas que denota a existência de situações que são omitidas, ou escondidas ou que são conduzidas em segredo. De outro modo, quando avaliamos a combinação da carta do passado, carrinho de bebê, com a carta do resultado, poção do amor, temos uma combinação de cartas, a salientar que a pandemia foi tratada no Brasil como uma brincadeira, e que nos próximos dias um discurso enganoso e ilusório venderá para a população a questão do coronavírus, no país, como algo menor e sem importância, com a população continuando a negar a grave realidade da pandemia. Vê-se que Sibila da Antevisão conseguiu avaliar efetivamente o estado de nosso país, frente à pandemia, prevendo para o Brasil tempos de incerteza e insegurança, em um futuro que logo alcançaremos. Se você gostou do Sibila da Antevisão, deixe o seu like e se inscreve em nosso canal e compartilhe este vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Aproveite e compre o Sibila da Antevisão nos links abaixo do vídeo e ajude as pessoas com boas previsões. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo.